Bem, pessoal, na aula passada a gente tinha mostrado alguns comandos para manipulação do MySQL via prompt de comando e eu mostrei o pgadmin aqui para a gente utilizar o banco de dados PostgreSQL. Inclusive a gente criou uma base de dados chamada telemática, onde a gente criou duas tabelas no esquema público. Uma tabela aluno, que tem essas colunas, nome aluno, código curso, sexo, nascimento. E outra tabela curso com algumas outras colunas. E eu prometi que eu iria mostrar para vocês como é que faz isso também por linha de comando, tá? Então até separei aqui alguns comandos para depois ficar aí na listinha para vocês consultarem sempre que necessário. Então, para se conectar no banco de dados PostgreSQL, eu vou abrir aqui o meu prompt de comando, tá? Eu tenho que ir onde o meu Postgre está instalado. O meu Postgre aqui, ele está em Program Files, PostgreSQL. Aqui eu acho que eu tenho a versão 11 e 12 instalado. Vou selecionar a 12, vou ir aqui nos binários dessa versão 12 e aqui eu posso executar esse comando psql, psql.exe, onde eu vou passar o endereço IP da máquina, tá? O endereço IP da máquina onde eu estou conectado, onde eu desejo conectar. Aqui é o "-h", que é o host, né? Então, como o meu banco é local, eu vou informar localhost, depois o parâmetro "-p", onde eu vou informar a porta. Por padrão, Postgre usa a porta 5432, e vou também informar o usuário, tá? "-u" para informar o usuário. Então, aqui eu vou informar "-u", o maiúsculo, e meu usuário aqui é o Postgres, no caso. Depois de fazer isso, ele vai me pedir para digitar a senha do usuário Postgres. Vou digitar aqui a minha senha, no caso. E aqui eu já estou conectado no banco de dados Postgres, tá? Então, se eu der um contrabarra D, eu consigo listar as tabelas do Postgres. Como esse banco não tem nenhuma tabela, eu não listo nada. Com o comando Q, eu saio desse meu banco de dados. Caso eu queira acessar um banco de dados específico, eu já posso passar aqui como parâmetro o "-d" para informar esse banco de dados que eu desejo conectar. Então, se eu quiser conectar no banco de dados telemática, então com o parâmetro "-d", eu já acesso diretamente o banco de dados telemática. Se eu usar o parâmetro "-d", eu já vejo as tabelas que tem na base de dados telemática, tá? Então, para conectar a base de dados, comando psql.exe, "-h", bota o endereço IP do host, no caso, como o meu na minha máquina local, eu poderia colocar localhost, ou então 127.0.0.1, que é meu endereço também de loopback. "-p", coloca a porta, 5432 é a porta padrão, mas pode ser que na instalação você tenha modificado isso, ou então também você pode modificar isso em arquivos de configuração do Postgre. "-u", coloca o usuário, beleza? Então, conectado no banco de dados, meu comando "-l", ele lista todos os bancos de dados que eu tenho instalado na minha máquina. Então, eu tenho barra, full, rede social, telemática, esses outros bancos aqui. Então, eu tenho 7 bancos de dados na minha máquina, certo? Com o parâmetro "-c", eu posso passar o nome de um banco de dados, por exemplo, esse banco de dados bar, e me conectar agora a esse banco de dados. Ó. Você agora está conectado ao banco de dados bar como usuário Postgres. Então, ele aparece aqui o nome do banco, o sinal de igual e depois o cerquilha, certo? Se eu der o contrabarra D, eu listo as tabelas que eu tenho nesse meu banco de dados, ok? Então, vou voltar lá para o banco de dados que a gente estava usando, que era o telemática. Então, vou dar um contrabarra C, telemática. Conectei ao banco de dados telemática.
com o comando Ctrl+D, eu vou ver que eu tenho duas tabelas, uma tabela chamada aluno e uma tabela chamada curso, que a gente criou na aula passada, tá? Eu posso detalhar essas tabelas também com o comando "-d", especificando a tabela que eu quero detalhar. Então, "-d aluno", por exemplo, eu vou ver aqui a tabela de aluno em detalhes. Estou vendo que ele tem uma coluna nome aluno, que é um caractere varying, de até 40 posições. Not null, não aceita null. Código curso é o integer. Código aluno integer, também não aceita null. Sexo é um caractere de uma única posição. Nascimento do tipo date. Aí tem aqui os índices, né? O aluno key, no caso aqui seria a chave primária, primary key do aluno, que é, aqui no caso é o código aluno é a minha chave primária, e aqui ele mostra até a estrutura de dados que o Postgre utiliza. No caso aqui ele utiliza uma árvore B, uma B-tree, para representar esse aluno. Quem está fazendo estrutura de dados comigo, depois a gente vai ver como é que funcionam essas árvores B. Os bancos de dados eles utilizam muita estrutura de dados para estar armazenando a informação. E árvores principalmente, ok? Outra constante aqui, ó, aluno sexo check, onde ele checa se o sexo é qualquer valor n do array entre m ou f. Pode ser qualquer um desses dois valores. Ou poderia ter especificado uma lista maior, né? Chave estrangeira, aqui o nome dela é aluno, code, underline curso, underline fkey. Então é a foreign key, code curso é a minha foreign key, que está apontando para a tabela curso, a coluna code curso, certo? Então se a gente olhar os comandos para eu estar manipulando o PostgreSQL via list comando, também são muito simples. Para eu sair do meu banco, basta dar um _Q. Então eu saí do meu banco, beleza? Vou acessar aqui meu banco de novo. Ah, professor, eu acessei o banco e não sei o que fazer, eu não sei os comandos. Então aqui, quando você conecta, ele até sugere, ó, type help for help. Digite help para ajuda. Então no momento que eu digito help, eu tenho aqui, ó, os SQL, comandos SQL, _H, e eu tenho um !interrogação para os comandos do PSQL, que são esses comandos que não estão manipulando diretamente um banco de dados, mas sim para gerenciar o meu PostgreSQL. Então, se eu der aqui um !interrogação, eu vou ver aqui a lista de comandos que eu tenho. Então, se você esquecer de algum comando, basta você vir aqui para poder estar lembrando. Aqui, por exemplo, ó, o !D, ele lista as tabelas, views e sequências. A gente ainda vai falar sobre esses dois tópicos, views e sequências. O !D, passando o nome, ele vai descrever a tabela, a view, sequência ou índice. Tá? Então, aqui eu tenho uma lista completa dos comandos que eu posso estar executando. Caso você tenha necessidade de algum outro comando, ó, o !DT, ele lista somente as tabelas. !DS lista somente as sequências. E por aí vai. !L, ó, que a gente utilizou, que lista os bancos de dados. Ok? Então, caso você tenha dúvida, queira procurar algum comando específico, ó, !C para conectar um banco de dados, onde eu posso até passar como parâmetro o banco de dados, informar até o usuário, o host e a porta. Então aqui eu tenho todos os comandos que eu posso estar utilizando. Então se eu esquecer o que fazer, eu simplesmente dou um help, interrogação, eu tenho a lista de comandos no caso do PSQL, tá? E se eu quiser saber os comandos SQL, eu não lembro os comandos SQL, !H para ajuda com os comandos SQL. Então aqui eu tenho uma lista de comandos SQL que você pode estar executando.
Como eu falei, os comandos SQL são relativamente simples, mas são muitos, certo? Então, aqui você tem uma pequena lista, ainda está faltando coisa aqui, dos comandos que você pode estar manipulando. Beleza? Então, vou sair aqui desse banco. Então, para eu não ficar toda a vida tendo que acessar meu prompt de comando nesse caminho, uma coisa que eu posso fazer é colocar esse path na minha variável de ambiente, né? Então, no caso do Windows, eu posso vir aqui com o botão direito, em computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, e aqui eu posso procurar a variável path, certo? Quando eu edito a variável path, eu posso colocar aqui um novo path. Posso colocar aqui um novo path e simplesmente salvar esse path, tá? Então salvei. Eu vou até fechar aqui meu prompt e vou ver se eu consigo acessar de um outro caminho. Então vou dar aqui um psql.exe, tá? Aí eu forneço "-h", localhost, "-p", a porta, 5432, "-u", Postgres, ok? Então, ó, agora do meu diretório Thiago, meu diretório home, eu consegui acessar diretamente o meu PostgreSQL, meu PSQL, tá? Então, vou dar aqui um exit para sair, ok? A gente já tinha feito a mesma coisa utilizando o MySQL, né? MySQL, o comando de conexão MySQL, "-u", eu passo aqui o usuário, o user, "-p", ele vai me pedir a senha, tá? Então, vou conectar aqui no MySQL. Então, MySQL é a mesma coisa, ó. Se eu digitar aqui no meu diretório de usuário, por exemplo, ele vai dizer que o MySQL não é um comando reconhecido. Então, eu tenho que ir lá no meu champ, onde está meu MySQL. Não é no backup, é no bin. Tá? Então, aqui, sim, MySQL "-u root", "-p", aí sim eu consigo acessar o meu banco de dados MySQL. Então, aqui também, para não ficar fazendo isso, toda a vida navegar até esse diretório, eu vou copiar também esse path e vou colocar como variável de ambiente, aqui no caso, no Windows. Vou no computador, clico no botão direito, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente. Eu poderia definir a variável de usuário somente para Thiago, mas aqui no caso eu vou definir para todo o sistema. Venho em editar, adiciono uma nova variável de ambiente e copio esse caminho. Então, qualquer arquivo executável que tiver em um desses diretórios, o meu Windows vai ver, seja ele de qualquer diretório que eu estiver utilizando no momento, ok? Então, vou fechar aqui tudo isso, vou fechar aqui também meu prompt, só para testar, tá? Então, cmd MySQL "-u root", "-p". Então aqui, ó, já consegui acessar diretamente. Lembrando aqui os comandos: show databases, lista meus comandos. Aqui eu tenho que encerrar com ponto e vírgula, né? Enquanto eu não der o ponto e vírgula, ele vai colocar uma linha abaixo. Então, show databases, só colocando aqui com a vírgula no final, ele vai me mostrar meus bancos de dados que eu tenho no meu sistema. Use database, por exemplo, use telemática. Eu me conecto ao banco de dados telemático, ó. Ele apareceu aqui agora, MariaDB telemática. Antes tinha None porque eu não estava conectado a nenhum banco. Agora que eu coloquei telemática, eu me conectei ao telemática. Se eu quisesse me conectar ao gravadora, ó, ele passaria a mostrar aqui o banco de dados gravadora no meu prompt de comando. Tá? Então, vou voltar aqui para o telemática. Foi o banco de dados que a gente usou na aula passada. Modificou o banco de dados. Comando show tables, lista as tabelas. Describe o nome da tabela, aluno
vai descrever aquela tabela e por fim o comando exit ele sai do meu banco de dados. Inclusive ele deu aqui uma mensagem bye, né? Então é isso, pessoal. A ideia dessa aula é ser bem curta, somente para a gente estar mostrando esses comandos, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a manipular os dados na nossa base de dados, inserindo registros, atualizando, apagando registros.